Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Enfim, ela chegou. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho de 2024. Que alegria pronunciar essas palavras. Todo mundo preparado para sextar. Não sem antes colocar nossa prosa em dia. Quem tá chegando por aqui é mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa próxima 1 hora pra gente falar sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura e outros assuntos fundamentais da política, economia, todas as coisas que estão acontecendo também cabem aqui no Bem Viver. Bora então saber quais são os destaques do programa de hoje. Entrevista com o escritor Jefferson Tenório, autor de O Avesso da Pele. Ele traz detalhes da nova obra que deve sair em novembro. Suzano ataca trabalho desenvolvido pela Vara Agrária do Maranhão. Após 25 anos da morte de Francisco Julião, família luta por memorial das ligas camponesas em Pernambuco. Relatório de segurança aponta 45 barragens de Minas Gerais em risco. Em declaração após Encontro Nacional, Marcha Mundial das Mulheres destaca poder do feminismo no cotidiano. Vamos abordar como o SUS deve se preparar frente às previsões de aumento da obesidade em crianças e adolescentes. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. O Bem Viver recebeu o escritor Jefferson Tenório, autor de o livro premiado O Avesso da Pele, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2021 e, como todo mundo lembra, no início desse ano passou por um processo de censura em alguns estados do país. Secretarias de Educação mandaram retirar o livro das escolas onde ele havia sido distribuído. Bom, na conversa, Jefferson Tenório trouxe detalhes sobre a nova obra dele que deve sair em novembro desse ano. Jefferson também falou sobre o evento que ele vai participar amanhã, nesse sábado, aqui em São Paulo, organizado pela Uniafro. Será uma roda de conversa aberta ao público, mas que precisa fazer inscrição prévia. É só no Instagram Uniafro Brasil que você encontra o link para poder participar desse evento muito bacana que vai acontecer aqui no centro de São Paulo. Bom, bora para nossa prosa então, conferir essa conversa que eu tive com o escritor Jefferson Tenório. A gente já aproveita para pedir desculpa que a qualidade do meu áudio não ficou no padrão que a gente conhece, mas nada que comprometa. Bora conferir então. Jefferson Tenório, antes de tudo, muito obrigado pela disponibilidade, sempre um prazer poder conversar com o senhor. O Brasil de Fato fica alegre, os nossos ouvintes dão um sorriso mais forte quando o senhor está por aqui, quando a sua voz aparece. Então obrigado mais uma vez pela disponibilidade de nos atender, viu, amigo? Obrigado pelo convite. Bom, Jefferson, o senhor vai participar nesse final de semana, nesse sábado, de um evento muito bacana da Uniafro, já convocando todo mundo a participar. Procure nas redes sociais a forma de se inscrever. Você vai participar de uma roda de conversa dessa organização, dessa entidade fundamental para a luta de direitos do Brasil, que já existe há 15 anos, principalmente na luta antirracista. Eu queria ver um pouquinho do senhor, qual que é o seu contato com a Uniafro, se de alguma maneira ela pautou, ela te ajudou, inclusive no próprio letramento racial, nos debates que ela proporcionou. Qual que é a sua relação? Desde quando você acompanha os trabalhos da Uniafro, Jefferson? Faz pouco tempo que eu conheço o trabalho da Uniafro. Estou morando em São Paulo há 1 ano e vindo para cá é que eu comecei a ter mais informações, né? Depois também fiquei sabendo já de 15 anos, né, de trabalho com as comunidades da periferia e também fazendo um trabalho muito forte, né, com a consciência social e racial. É um tipo de trabalho muito importante e que infelizmente tem pouco no Brasil, talvez semelhante, assim, a gente pode pensar na Universidade Zumbi dos Palmares ou a Universidade das Quebradas, né? Eu acho que existem algumas iniciativas que não recebem um apoio como deveriam receber. Essa é a percepção que eu tenho. Eu estive em 2022 como professor visitante nos Estados Unidos, na Brown, e depois eu circulei por outras universidades, e é impressionante o número de universidades negras especializadas, né, e voltadas para a população negra nos Estados Unidos, e universidades bastante antigas, inclusive universidades que foram criadas já no início da pós-abolição nos Estados Unidos, o que faz uma grande diferença, né? Você ter já uma população
que já de início tem uma estrutura ainda que precária nos Estados Unidos, né, mas já tem uma estrutura em que a gente possa, de fato, pensar não só as questões antirracistas, mas também propor um papel importante da intelectualidade negra, né, da produção intelectual negra também. Mostrar para os alunos, né, que também existe um arcabouço teórico, literário, estético, né, negro, e que no Brasil muitas vezes é embranquecido ou invisibilizado, né. Então, a minha relação com a Uniafro também tem a ver com o meu processo de consciência racial, que também se deu de forma tardia, né. Eu só comecei a compreender, né, o racismo depois dos 30 anos, né, compreender de forma teórica, né, porque eu já entendia na prática, mas de forma teórica, assim, e ir atrás foi a partir dos 30 anos, né. Então essa é a minha relação. Sim, super importante, né? Essas instituições estão aí e precisam ser cada vez mais reforçadas para justamente ter essa compreensão não só das pessoas negras, mas também as pessoas brancas, enfim, é uma pluralidade que a gente precisa e precisa louvar todas essas ações, Vida Longa, Uniafro. Jefferson, o senhor estava comentando que está há um ano em São Paulo, saindo de Porto Alegre, que é o seu berço literário, embora você seja do Rio de Janeiro, você se desenvolveu, a sua literatura é lá, a sua formação acadêmica é lá, seus livros, tem como cenário Porto Alegre, e aconteceu de você estar longe de Porto Alegre justamente quando o Rio Grande do Sul passa por essa tragédia, ainda passa, a gente sabe que o pior, de certa forma, pode ter passado, mas a gente sabe que as consequências ainda são muito longas, vai demorar para todo aquele estado, para toda aquela população se reerguer. Eu queria te ouvir um pouquinho como que foi essa situação de estar distante de Porto Alegre. Claro, que ótimo que o senhor está bem, que ótimo que toda essa situação não te atingiu, pelo menos você, imagino que tem familiares, amigos que sim, mas como que foi? Eu imagino que deve ter sido uma confusão mental, uma situação difícil de você estar longe de um local que é o seu berço, embora não seja a sua cidade natal, em meio a um cenário de guerra, que é o que a gente ainda está acompanhando lá. Eu vejo que é um cenário de fim de mundo, né? O Rio Grande do Sul experimentou o que seria de fato a extinção, né, da humanidade, porque as imagens são aterradoras, né? Assim, quando aconteceu, eu estava numa feira em Petrópolis, no Rio de Janeiro, também é uma cidade que já enfrentou enchentes trágicas, né? E, e durante o evento a gente foi recebendo, né, as notícias e as imagens cada vez mais impressionantes. E quando o evento acabou, 3 dias depois, é que a gente se deu conta, né, da gravidade que tinha sido. Até a própria cobertura das grandes mídias, no primeiro momento, foi mais uma enchente, né? E acho que só depois, né, com os estragos, com o aumento do Rio Guaíba, é que se teve noção, né, do que tinha acontecido. É fruto também de negligência da prefeitura, quanto do governo do estado, uma negligência que já vem também de outros governos também, né? E a gente tem aí, eu não acho que a gente chegou no momento em que a gente tem que pensar só na recuperação, né? Eu acho que a gente tem que pensar também na prevenção, porque a gente está vendo que essas enchentes, elas estão ficando cada vez mais próximas. Muito provavelmente a gente vai ter outra enchente, talvez na mesma gravidade ou até mais grave do que essa. E a gente tem que se preocupar com a prevenção e também com os mais vulneráveis, né? Que foram os mais atingidos, as comunidades periféricas, negras. A gente pode falar de um racismo ambiental também, né? Então eu acompanhei tudo com muita apreensão. Escrevi um texto também falando que o Rio Grande do Sul, como a gente conhecia, não será mais o mesmo. Mudou a paisagem do Rio Grande do Sul, mais de 400 cidades foram atingidas. Você vai ter também um manejo também humano, né, em massa, né, de bairros inteiros não poderão mais ser habitados. Então você tem aí um cenário catastrófico, né? E o futuro não nos mostra uma melhora, né? Pelo contrário, eu acho que a gente tem que se preparar para que as enchentes aconteçam, mas que não seja tão catastrófica como foi agora.
Sem dúvida alguma. A gente sabe que esses eventos vão acontecer mais uma vez, ou outras várias vezes, em outras regiões, na mesma região, então não cabe outra saída senão a gente trabalhar com soluções efetivas, principalmente para proteger a população mais vulnerabilizada. Jefferson, o senhor comentou que existe sim um trabalho de recuperação, embora talvez este não seja o fundamental, a gente precisa pensar já nas prevenções, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa reconstrução, porque a gente sabe que existe sim uma mobilização de todas as instâncias, não é para menos, o governo federal, o estadual, o municipal, todo mundo tem que estar envolvido na recuperação de casa, moradia, acesso à comida, todas as instâncias, como você falou, né, um cenário de fim de mundo. Você acredita, pelo que você está acompanhando, que, por exemplo, o acesso à cultura está sendo negligenciado nesse momento? Você acha que as autoridades também estão levando em consideração que as pessoas precisam, sim, ter moradia, precisam ter comida, abrigo, todas essas questões, mas também precisam ter acesso a formas de manifestação cultural, lazer? A gente sabe que muitas bibliotecas, por exemplo, se perderam. Você acredita que essa questão também está sendo levada em conta com a devida responsabilidade que deveria? Num cenário de guerra, né, a gente pode ver o que aconteceu na pandemia, né, os primeiros cortes foram na cultura, porque é considerado algo supérfluo ou algo que não tem a ver com as necessidades básicas, né. Eu acho que o acesso à cultura é uma necessidade básica, assim como a comida, como a moradia. Não tenho acompanhado assim o quanto os governos têm apoiado iniciativas, né, de reconstrução de livrarias, bibliotecas. A gente sabe que algumas editoras perderam muitos exemplares, né, nas enchentes, livrarias também, autores, escritores também que tiveram casas, né, invadidas pela água. Então, o que eu tenho percebido é talvez um aprofundamento da negligência em relação ao acesso à cultura, né? Porque se olha muito para a questão das moradias, né? De você conseguir oferecer comida, né? As questões básicas, mas não é levado em consideração o acesso, né? Se antes a gente já tinha uma defasagem muito grande, né? De bibliotecas públicas, por exemplo, ou de leis, né? De incentivo à leitura e ao livro, eu acho que agora, né, nesse momento de reconstrução, me parece que vai ficar mais distante ainda, né? Jefferson, numa entrevista anterior que eu tive o prazer de fazer com o senhor, quando a gente estava comentando sobre a censura que o seu livro O Avesso da Pele estava sofrendo em alguns estados do Brasil, Paraná, Goiás, Mato Grosso, eu perguntei para o senhor se tudo isso te impulsionou a escrever mais, a publicar um novo livro, e o senhor respondeu que prefere não ser, que essas questões externas não interfiram na sua obra. Você tem sim um livro em andamento, mas a princípio essas questões não iriam interferir. Mas agora, se tratando dessa questão do Rio Grande do Sul, de alguma maneira mexeu contigo? Você tem pensado em produzir algo? Você já falou de um texto, né? Mas de alguma maneira mais extensa, talvez um livro ou uma outra manifestação. Tem algo passado na sua cabeça, Jefferson? Porto Alegre ainda é a cidade onde eu acabo ambientalizando, né, os meus livros. O próximo livro ainda se passa em Porto Alegre também, mas eu sempre costumo escrever já com as experiências, né, já trabalhadas internamente, né? Dificilmente eu vou trabalhar algum tema ou algum texto muito recente, né? Porque eu preciso desse tempo de fazer uma análise, né? Mais devagar, assim, né? Com o que aconteceu. Provavelmente, não só eu, mas outros autores, daqui a alguns anos vão produzir também livros que façam essa referência, né? Ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Acho que é uma forma também de a gente lidar com o luto, né, dessa perda desse estado que não vai mais ser o que era. Mas no meu caso eu sempre prefiro deixar passar, né? Então por isso na produção desse livro especificamente não houve nenhuma alteração, assim, né? Só segui mesmo meu plano, meu projeto literário e terminei o livro, né? O livro está pronto, então. Temos alguma novidade a respeito, Jefferson? A novidade é que vai sair esse ano, né? Ainda não posso falar o título, nem falar muito sobre o livro, mas a editora pelo menos me garantiu que sai esse ano, talvez em novembro.
Mas, bom, entendo que tem muitas questões que não podem ser faladas, mas uma mínima sinopse, só para a gente já ir se acostumando um pouquinho, o que o senhor pode adiantar para a gente sobre essa nova produção, Jefferson? Eu acho que vai ficar um pouco ainda no ambiente, porque a escola faz parte, né, também da minha trajetória como professor. É um ambiente também que eu costumo colocar nas minhas narrativas, né, tanto no Beijo na Parede, o Estela Sem Deus, e mais especificamente no Avesso da Pele. No próximo livro, agora também tem a sala de aula envolvida, mas aí já é no ambiente acadêmico, né? Então a ideia é trazer uma reflexão sobre a produção intelectual de pessoas negras na universidade, né? E toda a discussão também da entrada e permanência de pessoas negras nas universidades públicas. Acho que o sistema de cotas foi uma revolução silenciosa no Brasil e que mudou, digamos, a paisagem das universidades e também mudou as demandas epistemológicas, teóricas, né? Acho que hoje é muito difícil em qualquer curso, pelo menos de humanas, né, em que a gente não passe por questões como antirracistas, discutir questões de gênero, né? Então eu acho que foi uma revolução importante e eu achei que seria legal fazer um livro para refletir essas questões. Sem dúvida alguma, as cotas é um marco, sem dúvida, na história do ensino, nas políticas antirracistas. Que importante que vai ter uma literatura que vai conseguir debater isso. Já dá uma ansiedade só de saber disso, Jefferson. Então, aproveitando um pouquinho para falar sobre cotas, a gente lembra que quando elas foram implementadas, já faz mais de 10 anos, houve muitas opiniões contrárias, falando que era uma maneira de excluir. A gente sabe de todas as atrocidades que a gente teve que ouvir, enfrentar, para finalmente ela ser implementada e trazer esses resultados. Mas pelo que o senhor acompanha, ainda parece que as cotas são contestáveis por parcela da população, Jefferson? Elas são contestadas por um setor, né? A gente sabe muito bem que é um setor ideológico ultraconservador. Ela é contestada geralmente quando ela precisa ser avaliada, né? A lei das cotas, quando ela foi criada, ela diz que de 10 em 10 anos você precisa fazer uma avaliação. E a avaliação não significa o término, né, da lei, significa uma avaliação para ver o que precisa ser ajustado. E toda vez que a gente chega, né, nesse momento, né, e que está sendo protelado, né, para acontecer essa avaliação, se tenha essa ideia de que não, precisamos acabar com as cotas porque já deu, né, 10 anos, já temos pessoas negras, né, então, dentro da universidade. Mas eu vejo que é um caminho sem volta, assim, né? O que eu penso é numa ampliação, né, do número de vagas, né, para as pessoas, e também programas para que essas pessoas consigam permanecer na universidade, porque muitas vezes esse aluno negro de periferia consegue entrar na universidade, mas a gente sabe que as aulas nas universidades públicas, elas são diurnas, e que muitas vezes esse estudante ele precisa trabalhar, e as bolsas, né, que são oferecidas são muito pouco, né, para que essa pessoa consiga se manter. Então a gente tem que trabalhar com a manutenção desses alunos, dando, né, o mínimo, né, para que ele consiga terminar o curso, né. Então eu acredito que é um caminho sem volta, mas a gente precisa aprimorar a manutenção desses alunos na universidade. Jefferson, o senhor está um pouco afastado das salas de aulas, está afastado das salas de aula justamente por conta de todos os rumos felizes que a sua vida tomou, né, por toda essa repercussão que a gente celebra muito, mas faz uma falta? Tá longe da sala de aula? É um vazio que você conseguiu preencher de outras maneiras, ou é um espaço que ainda segue lá com uma vontade de poder ter essa experiência? Enfim, como que você lida com esses novos rumos aí que a vida está te levando? Eu tinha uma rotina, né, de sala de aula cotidiana, trabalhava em escolas públicas e particulares, então eu tinha horário, né, para cumprir, e você entra nessa dinâmica, né, de correção de prova, leitura de trabalho, preparação de aula, reunião de pais, reunião pedagógica, ou seja, todo um universo, né. Então, por isso que eu costumo dizer que eu sinto falta da sala de aula, mas eu não sinto falta da escola. Acho que a estrutura escolar faz com que o trabalho do professor acabe ficando sobrecarregado. E o modo que eu encontrei assim para suprir, né, porque há uma falta, né, da sala de aula,
de vez em quando, dar cursos, né, de escrita, algum curso sobre algum tema específico. A última experiência que eu tive em sala de aula foi na Brown mesmo, né, mas aí já eram alunos da pós-graduação. Mas sinto falta, assim, da sala de aula. Acho que é um material importante, pelo menos para mim, né, como material para fazer ficção, né? E também outras experiências como essa da Uniafro, que acontece nesse sábado aí, que você vai participar, claro, não é exatamente uma aula propriamente dita, mas um pouco até desconstruída, as nossas rodas de conversa que são tão criativas, tão prósperas. Então eu acho que também acaba alimentando de alguma maneira aí todo esse seu sentimento, essa sala de aula, esse professor. Jefferson, e agora sim, para fechar nossa conversa, queria te ouvir se você tem alguns detalhes que pode adiantar para a gente sobre o filme O Avesso da Pele, que está em produção, né, com a direção de Silvio Guindani. Eu sei que vocês já trocaram algumas ideias, o senhor não está ali como um dos responsáveis, mas eu imagino que talvez tenha algum bastidor, alguma data, alguma coisinha, enfim, o que tu puder compartilhar vai ser de extremo grado aí, porque está todo mundo ansioso. Avesso da Pele já é esse sucesso, o Prêmio do Jabuti, já está no teatro também, um outro grande sucesso. O que falta são as telonas mesmo, né, Jefferson? O audiovisual no Brasil, você sabe que não é uma coisa muito fácil, né? O livro foi comprado em 2020, antes de ser publicado. A gente já está em 2024. O que eu posso adiantar é que o roteiro está pronto. As filmagens tiveram que ser adiadas porque iam ser filmadas no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, onde se passa a história, né, e aí com um evento também que é catastrófico, né, que a gente teve. A gente também teve essa mudança, né, de cronograma, mas tudo leva a crer que deve ser retomado no início do ano que vem, as filmagens. Esperamos ansiosamente aí, então, né, tem que ser respeitado esse processo, o processo de luto, de reconstrução, mas o mais breve possível que puder ser retomado vai ser muito, sem dúvida, celebrado. Jefferson Tenório, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, sempre um prazer em conversar com o senhor, viu, amigo? Obrigado, e quando precisar, estamos aí. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Vamos aproveitar então para lembrar um recadinho que a gente não se cansa de falar todos os dias. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa? Você pode conferir todas as edições lá no nosso site, mas também pode receber ele no seu e-mail todos os dias. São dezenas, centenas de emissoras que todos os dias colocam Bem Viver para repercutir aí de leste a oeste, norte a sul do país. Se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Agora a gente vai falar de uma situação no estado do Maranhão que envolve a empresa Suzano. É que chamou atenção um ofício que o grupo de celulose enviou à presidência do Tribunal de Justiça do Estado. Movimentos populares afirmam que a Suzano fez duras críticas ao trabalho da Vara Agrária do Maranhão, ou seja, a Suzano foi à Justiça reclamar da atuação de um órgão responsável pela mediação de conflitos no campo. A empresa pediu a adoção de providências ao trabalho da vara, que, em suas palavras, é feito de forma tumultuosa. Vamos saber mais detalhes? Quem está aqui para contar para a gente é a nossa repórter Mariana Castro. O trabalho da Vara Agrária do Maranhão, responsável por mediar conflitos no campo, é alvo de críticas da empresa Suzano. Em ofício encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado, a companhia pede providências ao que chama de trabalho tumultuoso. O assessor jurídico da Comissão Pastoral da Terra, Rafael Silva, alerta para a ilegalidade da ação da empresa. Esse ofício da empresa Suzano Papel e Celulose é uma clara demonstração de uma tentativa de tráfico de influência de uma empresa superpoderosa economicamente junto à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. É algo muito grave. Se há algum tipo de tomada de providências que a empresa considere contra algum magistrado, isso é através de corregedoria de tribunais e do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com a CPT, o Maranhão ocupa o 3º lugar no ranking nacional de conflitos no campo, sendo o principal deles conflitos por terra, envolvendo empresas como a Suzano. Imagine se os quilombolas que são violentados, os indígenas que são ameaçados e assassinados, os camponeses que vivem em situação de conflito no campo no Brasil, tivessem a iniciativa de mandar um ofício com teor semelhante.
a resposta que não teriam. Então, é necessário que a presidência do Tribunal de Justiça dê uma resposta contundente, e esse caso precisa sim ser denunciado publicamente, porque ainda bem ele veio a público. O Maranhão é o estado com maior população rural no Brasil e entre os primeiros em números de conflitos por terra, com mais de 65% deles judicializados. O advogado popular e assessor jurídico da Federação de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a FETAEMA, acompanha casos de conflitos e também alerta para o ataque à vara agrária. Quando essas decisões são favoráveis às famílias, as grandes empresas buscam meios de representar juízes, magistrados, também de intimidar membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, por meio de ações de representação. É preocupante estas situações, especialmente no momento em que sabemos que comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, trabalhadores e trabalhadoras rurais são fundamentais para a manutenção das florestas e para a produção de alimentos. Além de conflitos, a expansão do eucalipto no Maranhão tem provocado transformações na estrutura produtiva de pequenas propriedades rurais, seja pela ocupação de terras ou pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. Por isso, lideranças de comunidades tradicionais defendem a atuação da vara agrária e os seus territórios. É o que explica Raimunda Nonata, representante do movimento quilombola do Maranhão. É muita ameaça. Ameaça não só no território com o uso do agrotóxico, como a ameaça de morte mesmo. E isso é muito complicado para a vida da gente no território. O que a gente produzia, hoje a gente não consegue mais produzir muito agrotóxico. Se a gente produzia 100%, hoje está produzindo só 30%, e a tendência é diminuir. Eu tenho muito medo da gente perder total o nosso modo de vida, né, de plantar, de colher. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. Em nota, o Tribunal de Justiça do Maranhão informa que o ofício encaminhado pela Suzano está em análise pela Corregedoria Geral da Justiça. Já a empresa Suzano aponta que não comenta processos judiciais administrativos em curso. Ela ressalta que cumpre integralmente as legislações ambientais e trabalhistas aplicáveis às áreas em que mantém atividades. A Suzano destaca a relevância de sua presença nas regiões onde atua. E por aqui, a gente lembra também um pouco dos impactos causados pelo eucalipto. Isso considerando não o eucalipto em si, mas os formatos de grandes monocultivos, além da possibilidade de mexer nas relações sociais e econômicas dos territórios a alterações ambientais. Essa fórmula de plantio reduz a biodiversidade, diminui a quantidade de água disponível na natureza e empobrece o solo. Vale ainda destacar que esses monocultivos podem aumentar o risco de incêndios florestais. Os eucaliptos contêm óleos voláteis que em áreas propensas podem mexer na frequência e na intensidade de incêndios. Entre tantas razões, vale ainda destacar a recorrência da pulverização de agrotóxicos em plantações de eucalipto. Vamos falar agora de um posicionamento de deputados do chamado Grupo Pró-Vida, que são contrários ao aborto. Apesar disso, eles aprovaram uma lei, olha só, que facilita agrotóxicos associados ao próprio aborto, gente. Essa informação está na reportagem de Beatriz Vitória, da Repórter Brasil. Ela diz que boa parte dos parlamentares que assinaram o PL do estupro também foram favoráveis ao chamado PL do veneno. O levantamento mostra 51 deputados nessa configuração. Eles assinaram o projeto de lei conhecido como PL do estupro e também foram favoráveis à nova lei de agrotóxicos. Como a gente vem destacando, o PL do estupro equipara o aborto legal após 22 semanas ao crime de homicídio. O nome foi dado porque a proposta pode causar uma punição mais severa à vítima do que um agressor de estupro. Já o outro PL, aprovado na sequência, pode facilitar a liberação de agrotóxicos com potencial para provocar abortos espontâneos e malformações fetais. Vale demais conferir essa reportagem que escancara o posicionamento desses 51 parlamentares e refletir essas contradições tão expostas, tão visíveis nessas duas votações. A reportagem está disponível no site da Repórter Brasil, o endereço é repórterbrasil.org.br, mas o Brasil de Fato também republicou, então você pode conferir no nosso site brasildefato.com.br.
Francisco Julião Arruda de Paula, uma figura histórica e central do movimento pela reforma agrária no Brasil. Seu legado histórico influencia até hoje as lutas atuais por justiça no campo. E após 25 anos de sua morte, a família luta por um memorial das Ligas Camponesas em Pernambuco. Patrono da reforma agrária, Julião liderou a conquista do primeiro assentamento no Brasil após o final da Segunda Guerra Mundial. A gente vai conferir mais detalhes em uma reportagem de Pedro Estrapassolas. O jornalista Zito da Galileia foi quem começou a reunir o material histórico das Ligas Camponesas no Engenho da Galileia, o primeiro caso de reforma agrária no Brasil após o fim da Segunda Guerra Mundial. O nosso pensamento é que esta Galileia seja valorizada, porque ela tem um significativo muito grande, porque é um movimento inédito. Nunca houve no Brasil um movimento igual o movimento das Ligas Camponesas. Nunca houve. Foi a luta para transformar a área em um assentamento que deu projeção nacional ao então deputado pernambucano Francisco Julião. A morte dele completa 25 anos nesta quarta-feira, 10 de julho. Julião foi advogado da então Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco, criada em 1954 em Galileia e que deu origem depois às Ligas Camponesas. Zito relembra com carinho de Julião. Eu conheci Francisco Julião, eu era criança, quando Julião visitou Galileia, em 1955, e todas as vezes que Francisco Julião estava nas Ligas Camponesas, eu estava. Meu avô é esse, e que meu avô vai e recebe Francisco Julião, que está aqui no cantinho. A minha avó está aqui, e essas flores na cabeça de Julião era minha avó que acostumava um dia antes preparar rosas para quando ele estivesse fazendo aquele discurso bem vibrante, ela jogava flores na cabeça dele, então ficou algumas pedras lá de flores aqui. Mas a recordação de luta das 308 famílias que ainda vivem no local está prejudicada pela falta de um espaço de memória adequado. Tudo que existe como lembrança foi erguido por Zito, como a Biblioteca José Aires dos Prazeres, com um acervo de mais de 5.000 obras. O neto de Zezé da Galileia, histórico presidente das Ligas, guarda também um antigo gerador doado por Edward Kennedy, irmão do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Os espaços, no entanto, carecem de estrutura e apoio do poder público. Como explica o antropólogo Anacleto Julião, que, como o sobrenome sugere, é filho de Francisco Julião. Nós tivemos muito pouco recurso para fazer daquilo algo maior. O que nós queremos para ali? Nós queremos que tenha um auditório construído, queremos que tenha um albergue construído, porque pessoas vão lá para estudar a história das ligas, estudantes, professores, gente de ministérios. Anacleto luta pelas melhores condições. Então, a nossa luta é de fazer daquilo um memorial digno de se receber pessoas. Apoiada pela família de Julião, a reforma e ampliação da biblioteca, a compra de um projetor para a exibição de filmes e a melhora do acesso de 2,5 km até o engenho estão entre as prioridades. Raul Castro de Paulo e Silva, bisneto de Francisco Julião, fala mais sobre esse processo. Estamos lutando aqui há gerações, literalmente, para que a gente consiga trazer e dignificar essa área como um sítio de memória, como um lugar de fato de lembrança, para uso inclusive de quem mora aqui, de quem descende das pessoas que viveram essa experiência sociopolítica. Recentemente, até a placa em homenagem a Francisco Julião foi alvo de tiros. A placa ficava ao lado de uma rocha onde Julião e Josué de Castro discursavam durante as reuniões dos trabalhadores. Há dúvidas sobre como se deram as marcas de tiros na placa, diz Anacleto. Esses são estilhaços e nós vamos voltar a colocar essa placa lá. Não essa, mas outra igual ou parecida, porque aqui nós não sabemos se isso foi vandalismo ou atentado político.
Nós não sabemos. Os camponeses da Galileia conseguiram a posse dos 503 hectares da área após protestar em frente ao Palácio do Campo das Princesas, em Recife, no fim da década de 1950. O então governador Cid Sampaio assinou a desapropriação de Galileia na sacada do Palácio do Governo, sob pressão dos trabalhadores. O protesto foi liderado por Julião. Zito afirma que é preciso aproveitar a história para manter um legado deixado. Galileia nasceu, como Julião disse, do lodo, né? Do lodo, e hoje nós estamos em um patamar muito conhecido e muito visitado, e precisamos aproveitar esse impulso para desenvolver essa história, esse conteúdo das ligas, da sociedade, do sindicalismo, das associações gerais. Hoje existem vários movimentos como MST, OLC, vários. Todos eles inspiraram-se nas ligas camponesas. Anacleto, filho de Julião, complementa. A iniciativa de se trazer à memória, depois de 25 anos do falecimento de Francisco Julião, ele tem uma importância singular. É dizer, é o resgate da nossa história. É parte do resgate da nossa história. De Recife, em Pernambuco, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas. Vale lembrar também que Francisco Julião foi deputado estadual e federal. No Congresso, ele promoveu a reforma agrária e defendeu os direitos dos trabalhadores rurais. Francisco Julião foi eleito deputado estadual pelo partido PSB em 1954 e pela mesma sigla, deputado federal em 62. Com o golpe de 64, o patrono da reforma agrária foi preso e posteriormente saiu em exílio. Por isso, passou parte da vida em vários países, como México, Cuba e Chile. Ainda no exílio, continuou na vida pela reforma agrária e escreveu vários livros. Um deles foi Cambão, a face oculta do Brasil, onde detalha a luta camponesa e suas experiências pessoais. Francisco Julião deixou um verdadeiro legado para as diversas lutas que permanecem em disputa no país. Vamos falar agora sobre um relatório de segurança que aponta que 45 barragens de Minas Gerais estão em risco. 3 estruturas foram classificadas no nível mais crítico de alerta em Itatiaçu, Barão dos Cocais e Ouro Preto. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é Douglas Matos. Espalhadas em 17 municípios, 45 barragens estão classificadas em categoria de risco alto ou médio em Minas Gerais. Os dados foram divulgados pelo Relatório de Segurança de Barragens de 2023, produzido pela ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e publicado no fim do mês passado. Segundo o estudo, elaborado todos os anos, a quantidade de estruturas que necessitam de prioridade na gestão de segurança chega a 229 em todo o país. Entre as localizadas em território mineiro, 3 estão no nível de alerta mais crítico, situadas nas cidades de Itatiaçu, Barão de Cocais e Ouro Preto. Bocaiúva, Brumadinho, Caldas, Campina Verde, Campo do Meio, Guaxupé, Itabira, Itabirito, Mariana, Nova Lima, Paraisópolis, Poços de Calda, Rio Acima e Santa Bárbara também têm barragens que exigem atenção, segundo a ANA. A UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, lançou em junho o OBAN, Observatório de Barragens de Mineração, com o objetivo de analisar e divulgar dados sobre a situação das barragens no estado e possíveis impactos ambientais. A iniciativa é coordenada pelo Grupo de Pesquisa, Educação, Mineração e Território e produz relatórios periódicos sobre a situação das estruturas. Um dos levantamentos realizados pelo OBAN é em relação às bacias hidrográficas ameaçadas. Atualmente, a bacia do Rio São Francisco, por exemplo, é a que mais possui barragens, seguida pela do Rio Doce. Segundo a coordenação do projeto, na parte da bacia do São Francisco, localizada em Minas Gerais, são 193 barragens com volume de 1 bilhão de metros cúbicos. Dessas estruturas, 80 possuem potencial de dano alto, que indica os impactos que podem causar em situações de rompimento. O grupo de pesquisa avalia que, apesar de os números fornecerem uma boa base de informações,
não expressam toda a complexidade que é a questão das barragens nos territórios. Isso porque parte delas está muito próxima uma das outras, por exemplo. Além disso, às vezes, uma mesma barragem possui volume e dano potencial alto, além de estar com um nível de emergência acionado. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Belo Horizonte, Minas Gerais. Locução, Douglas Matos. Além de Minas, a gente destaca a importância de um monitoramento e intervenção efetiva no setor, primeiramente para se evitar tragédias e crimes, como o país e o estado de Minas passaram em um passado recente. Ninguém vai esquecer o caso de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. Além disso, a sensação de falta de segurança é outro tormento para as comunidades do entorno dessas instalações. É impossível manter uma tranquilidade e saúde mental sem a sensação de uma regulação efetiva das barragens. Vamos falar mais uma vez sobre o terceiro encontro da Marcha Mundial das Mulheres que aconteceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Em declaração após o evento, elas destacaram o poder do feminismo no cotidiano. As militantes defendem maior participação tanto na política institucional quanto nas políticas imediatas. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre o encontro e todas essas repercussões é o nosso repórter Daniel Lamir. Mulheres em Natal, no Rio Grande do Norte, publicaram uma declaração destacando a importância do feminismo como uma construção do cotidiano. O texto foi resultado do terceiro encontro nacional da Marcha Mundial das Mulheres, na Lufaria, que ocorreu nesta semana na capital potiguar. A diversidade é um dos destaques do documento, que aponta para as trabalhadoras do campo e da cidade, negras, lésbicas e bissexuais, jovens e transexuais. O texto inclui ainda as quilombolas, indígenas, sindicalistas, idosas e com deficiência. A resistência ao fascismo e a construção do socialismo também são mencionados na declaração, que lembra o enfrentamento ao bolsonarismo e a vitória de Lula nas eleições. Abre aspas. Estamos convencidas de que a força feminista organizada é capaz de impor derrotas à extrema-direita, como as recentes mobilizações que interromperam a tramitação do PL 1904, destaca o documento em referência ao projeto de lei do aborto que levou milhares de mulheres às ruas em todo o país. O texto enfoca ainda a luta tanto por uma maior representatividade na política institucional quanto na influência em políticas imediatas. Um dos exemplos mencionados é a Política Nacional de Cuidado e o rompimento da divisão sexual e racial do trabalho. Nesse sentido, o movimento reitera as lutas pelos territórios contra os agrotóxicos e a lógica da indústria farmacêutica em direção a uma economia feminista e a reforma agrária. De acordo com o texto, abre aspas, as mulheres constroem alternativas concretas em seus territórios com seus saberes, tecnologias livres e formas de comunicação popular. Fecha aspas. Elas também afirmam que as hortas comunitárias, lavanderias coletivas, economia solidária e agroecologia costuram outras formas de relação entre as pessoas e a natureza. Mais de 1.000 feministas de 24 estados participaram do evento. Neste ano, o mote foi derrubar esse sistema com força e rebeldia, organizar as mulheres sem perder a ousadia, sonhar e lutar como Nalu faria. Nalu, militante feminista e coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres, teve papel essencial na articulação pelos direitos das mulheres no Brasil e faleceu em 2023. A marcha em Natal foi feita em parceria com outras organizações populares, como o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e a CUT, Central Única dos Trabalhadores. Participaram ainda a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e a CMP, a Central de Movimentos Populares. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Natal, no Rio Grande do Norte. Locução, Daniel Lamir. A gente lembra que esse encontro nacional realizado em Natal é parte da construção de outro ato ainda mais amplo. No caso, é a 6ª Ação Internacional da Marcha Mundial das Mulheres, que vai acontecer ano que vem, em 2025. O lema dessa vez é Seguiremos em marcha contra as guerras e o capital, por soberanias populares e bem viver.
Brasil tem um dos modelos tributários considerados mais desiguais e complexos do mundo inteiro. Por isso, a gente segue de olho no tema da reforma tributária. E nessa semana, a proposta da reforma foi aprovada na Câmara dos Deputados. Pelo texto, os itens da cesta básica, incluindo carne vermelha, terão um imposto zerado. Outros alimentos, como carne suína ou de frango, mel e queijo, terão tributação reduzida. Já bebidas alcoólicas e açucaradas, cigarros, carros e outros itens serão taxados com imposto seletivo. É o chamado imposto do pecado. Medicamentos registrados na Anvisa ou fabricados por manipulação terão redução de imposto de 60%. Outra novidade da reforma tributária é o cashback, voltado para a população inscrita no CAD único. Cadastro único, né? Ele vai funcionar da seguinte maneira: o imposto é cobrado normalmente na compra de qualquer produto, mas depois o valor é devolvido ao comprador. Com a aprovação na Câmara, agora o texto segue para o Senado. Mas mesmo se aprovado, as mudanças não começam de imediato. O modelo só entra totalmente em vigor a partir de 2033. E para entender melhor esse cenário, a gente vai ouvir o especialista Davi De Cache. Ele é doutor em economia pela Universidade de Brasília e também é assessor econômico na Câmara dos Deputados e participou da edição de ontem do Central do Brasil. Para Davi De Cache, o texto faz o país avançar contra desigualdades. Ele comentou a questão em entrevista à apresentadora do programa, Luana Ibelli. Esse é um dos pontos centrais da reforma tributária. Ainda durante o processo de tramitação da PEC 45, transformada em Emenda Constitucional 132 de 2023, nós substituímos 5 tributos, o ICMS, o ISS, PIS, COFINS e o IPI, por um único IVA que é dual, dividido em IBS e CBS. Isso significa basicamente o seguinte: hoje nós temos legislações múltiplas, incompatíveis entre si. Cada município dos 5.500 tem uma regra, os 27 estados têm regras distintas, a União tem regras distintas, esses impostos incidem de forma cumulativa, causando uma grande confusão tributária. Nós unificamos e padronizamos tudo isso em um único imposto, que é o IVA dual, dividido em CBS e IBS. Isso é um grande avanço e trará transparência, porque o processo tributário ele ficará mais transparente e mais simples para a população, no geral, entender o quanto paga de carga tributária de fato nos produtos que consome no dia a dia. E para as empresas isso também ajuda no seu planejamento econômico e na administração e gestão. Davi De Cache também comentou a isenção de impostos na carne vermelha. Nas palavras dele, este é um avanço parcial. Essa medida ela tem um impacto um pouco diferente do que o senso comum observa. Nem sempre, quando um produto ele tem uma isenção garantida, isso se manifesta no preço, no mercado, tá? Estudos, por exemplo, da FGV em 2023, revelaram que apenas 13% das reduções de alíquotas do ICMS na cesta básica são repassadas ao preço final, pago pelo consumidor. Então, nós temos um avanço parcial. Além disso, quando se coloca carne na cesta básica, nós estamos dando subsídios, descontos, tanto para os mais ricos quanto para os mais pobres. Como os mais ricos consomem de forma mais intensiva certos tipos de proteína, esses segmentos eles ganham relativamente mais do que os pobres. Além disso, por fim, importante mencionar que parte desse desconto vira margem de lucro para o setor produtor. Então temos um avanço, mas ele é bem mais tímido do que se observa nas redes sociais, no debate público, e para alguns especialistas isso pode significar inclusive regressividade. Então não é um debate consolidado ainda. O doutor em Economia também comentou a presença do cashback na reforma tributária. Nós vamos ter uma alíquota padrão para todos os bens e serviços. A partir dessa alíquota padrão, cada bem, cada serviço terá alíquotas diferenciadas. Por exemplo, planos de saúde, universidades particulares terão descontos de 60% na tributação, serviços usados pela elite. Já os mais pobres, que não acessam esses serviços, eles terão um desconto de 20%, que é o cashback, nos produtos que ele adquire no seu dia a dia. Ou seja, você, ao adquirir um produto de R$100,
ao invés de pagar 26,5% de alíquota, irá pagar uma alíquota que equivale a 80% disso, porque 20% disso retorna. Então você vai ter um desconto de 20% nessa alíquota padronizada. E há vários bens e serviços que têm descontos semelhantes e até maiores. Então, é uma medida de mitigação da regressividade tributária. Davi De Castro afirmou que as armas deveriam ter sido taxadas na reforma, situação que não aconteceu. Essa pauta ela decorre muito do cenário reacionário que vivemos tanto na sociedade quanto no Congresso, né? As armas deveriam ser tributadas no imposto seletivo, ou seja, além de pagar a alíquota padrão, ter uma correção por conta dos danos terríveis que causa à sociedade. Como ela não entra no imposto seletivo, que é essa tributação além da alíquota padrão, ela acaba tendo uma redução em relação ao que inclusive paga hoje em dia. Então nós temos um incentivo perverso, a ampliação da compra de armas. É um subsídio da sociedade, portanto, a quem compra armas. Então, esse efeito é danoso do ponto de vista social, óbvio, da segurança pública e também econômico, porque são os mais pobres subsidiando a compra de armas que vão matar os próprios mais pobres com recursos da sociedade. A influência de setores privados e suas consequências na reforma também entraram nas críticas e análises do especialista. Esse é o ponto central que a população precisa compreender daqui para frente, porque será um tema recorrente nos próximos anos. O novo sistema tributário ele tem um mecanismo de transmissão automática, onde cada benefício tributário, cada privilégio tributário de R$1 dados a setores econômicos é pago pelo povo mais pobre com a elevação da alíquota padrão. Então, se eu dou R$1 para o mais pobre, eu tenho que elevar a alíquota padrão suficiente para compensar esse R$1. O ponto aqui temos um elemento regressivo quando setores como planos de saúde, universidades particulares que são destinadas a segmentos da elite, agrotóxicos que ganharam desconto, um cashback de 60%, boa parte desses agrotóxicos podemos considerar como venenos, eles são pagos pelo resto da sociedade, com elevação da alíquota padrão. Então, é uma reforma onde o mecanismo de transmissão automático ele pode tornar o sistema regressivo, se nós não conseguirmos parar esses setores no avanço deles em cima de privilégios e briga por alíquotas especiais. Muitos desses setores tinham correlação de forças favorável no centrão, nas bancadas que defendem interesses empresariais, e, portanto, eles conseguiram privilégios que serão pagos com elevação da alíquota padrão, e isso é muito ruim. Nós temos que ficar atentos para que novos setores, nos próximos anos, não consigam obter ainda mais privilégios. Isso daí é o tema fundamental para a população ficar atenta. Não é porque você pensa que um setor pode ser interessante para você, como plano de saúde, primeiro, que isso significa que o plano de saúde vai ser reduzido, porque pode virar margem de lucro para o plano de saúde. Segundo, que quando isso acontece, é justamente a população mais pobre que talvez não consuma esse serviço que tenha que pagar na alíquota padrão, que é uma injustiça tributária. Bom, por aqui a gente vai permanecer de olho no assunto e trazer todos os dados e análises para ampliar esse debate tão fundamental para o país, né? Como você sabe, além do Bem Viver, você confere esses e outros temas importantes no programa Central do Brasil, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir da 1h da tarde. Você confere no YouTube do Brasil de Fato ou também no YouTube da TVT. É uma parceria desses dois veículos. Agora uma pergunta importante para a saúde pública no Brasil. Como preparar o SUS frente às previsões de aumento da obesidade em crianças e adolescentes? Pois é, pesquisas nacionais lançadas recentemente indicam uma carga financeira de R$225 milhões com essa realidade. Se nada mudar, a situação tende a piorar nos próximos 20 anos em todas as faixas etárias de 5 a 19 anos. Eduardo Nilson, pesquisador do Programa de Alimentação, Nutrição e Cultura da Fiocruz Brasília, foi o convidado dessa semana do Repórter SUS. Ele é integrante das equipes que elaboraram esses levantamentos. E ele afirma que uma mudança intensa nos hábitos alimentares brasileiros são o fator que mais impulsiona esse cenário. Vamos conferir um trecho. Como a obesidade é um problema complexo, ele vai exigir
soluções complexas que vão envolver múltiplas estratégias, políticas intersetoriais, porque não é uma responsabilidade única do setor saúde, apesar de que tem uma responsabilidade no setor saúde que começa pela questão de como identificar e tratar a obesidade como doença, isso ao longo de toda a vida dos indivíduos. E uma coisa que é importante destacar na nossa pesquisa é que a gente começou mostrando o quanto que a obesidade é identificada como fator, por exemplo, causa de internação. E a gente vê que, ao longo da última década que nós estudamos, que foi de 2013 a 2022, somente 5 milhões de reais foram identificados como custos diretos da obesidade. A gente sabia, com certeza não é isso, a gente vai ter que desenvolver metodologias para identificar essa questão, porque a obesidade infantil e na adolescência está associada à questão da prematuridade de doenças crônicas, como é o caso da hipertensão, do diabetes, doenças renais, e ao mesmo tempo a questão da obesidade, ela é uma doença e fator de risco, e ela é um fator de risco inclusive para outras doenças que não são só essas doenças crônicas. Aí um exemplo que a gente teve muito recente com a Covid, a gente viu isso, que em todas as idades a obesidade era um fator de agravamento. Isso tem evidências científicas que mostram que isso acontece, inclusive para um outro grande conjunto de doenças, e a partir daí nós fizemos essa modelagem e vimos que não são 5 milhões de reais no período, são mais de 200 milhões de reais que são gastos nesse período. Então é essencial que o SUS, e aí a saúde suplementar também é importante que faça isso, de identificar a obesidade infantil, juvenil, adulto, como problemas de saúde pública, como problemas que devem ser tratados como uma doença específica, um tratamento identificado como tal, e aí vai ter toda uma linha de cuidado que vai desde o indivíduo com sobrepeso até aquele com obesidade, e agravando a questão com inclusão de comorbidades, com a questão da obesidade chegando a graus mais elevados, mas ao mesmo tempo também é essencial que a gente tenha uma geração que está tendo uma prematuridade maior de doenças, inclusive da própria obesidade, que vai tender a ser uma população no futuro que tenha mais risco de obesidade. Então é importante, é essencial a prevenção, e para isso é preciso então que a gente se volte para as políticas, principalmente políticas regulatórias e fiscais, que são aquelas, a gente falava do padrão alimentar, agora a gente vai falar que o padrão alimentar ele é fruto de um ambiente alimentar também. Esse ambiente alimentar é onde o alimento é produzido, como é que ele é oferecido, como é que ele é comercializado, como é que ele é consumido. Então tudo isso precisa ser levado em consideração, e para isso a gente precisa que escolhas saudáveis sejam aquelas mais fáceis, sejam aquelas mais acessíveis, inclusive do ponto de vista financeiro. E, nesse momento, a gente está falando de ultraprocessados, não existe necessariamente uma demonização, por exemplo, de todas as indústrias de alimentos, porque indústrias de alimentos, elas fabricam desde alimentos minimamente processados até os ultraprocessados, muito frequentemente. Então, que a gente tem a transformação necessária para a indústria que evite a reformulação, não deve ser focada no ultraprocessado, para que eles tenham somente, por exemplo, a redução de sódio, açúcar, outras questões, que inclusive isso pode envolver, no caso do açúcar, por exemplo, substituir o açúcar por adoçantes artificiais, os edulcorantes, que não é desejável, também tem risco à saúde. Então o que a gente precisa é que o portfólio dessas indústrias se volte para alimentos processados, que são aqueles que são adicionados somente de açúcar e de sódio, mas a sal, prevendo a questão clara de quantidades pequenas, mas principalmente voltando todo um portfólio para aquela resposta de praticidade que os alimentos, os produtos ultraprocessados têm. A gente precisa transferir para os processados e para os minimamente processados, que é mostrar o quanto que a gente pode fazer para que esses produtos sejam mais acessíveis também, porque, por exemplo, produtos já, os mesmos enlatados podem ser isso, como em salmoura, podem ser aqueles já pré-cozidos, que são embalados a vácuo. Então tem muitas estratégias que podem tornar o hábito de fazer a refeição, de fazer a própria comida mais fácil também. Como sempre, o Repórter SUS trazendo temas de grande relevância para a saúde pública no Brasil. Você vai lá em radiobrasildefato.com.br e confere essas e outras edições. Espera só a gente finalizar o programa aqui para depois ouvir, né? Não vamos competir com os nossos próprios amigos. O Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz. As edições são apresentadas pelas jornalistas Nara Lacerda, do Brasil de Fato, e Juliana Passos, da Fiocruz. E assim a gente anuncia que o Bem Ver de hoje fica por aqui. Segunda-feira estamos de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa pela Rádio Brasil de Fato e logo depois, às 1 da tarde, a gente chega junto pela RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM aqui em São Paulo.
O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. O Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Monize Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um bom final de semana, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.